para falar justamente sobre o tempo, né, por todo o Brasil e, sobretudo, as chuvas que têm atingido, né, a região norte e nordeste, principalmente aqui do país. A gente fala agora com o meteorologista Alexandre Nascimento, que gentilmente está conosco aqui neste domingo, no Agora CNN. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, seja bem-vindo. Primeira pergunta que eu tenho para você é com relação às chuvas intensas, né, nos próximos dias, como a gente viu há pouco, há uma preocupação principalmente com a região nordeste. Olá, Renan, muito bom dia a todos. Pois é, Renan, agora a gente entra naquela situação que ela é, vamos dizer assim, ela é preocupante demais, né, por conta do que aconteceu, mas a gente tem aquela falsa sensação de que a coisa está melhorando. Por quê? Como bem foi dito aí na reportagem anterior, né, a quantidade de chuva ela está começando a diminuir. Então você sai do alerta vermelho para o alerta laranja. No entanto, qualquer chuva que cair sobre uma região que já foi bastante desgastada, né, bastante afetada pelo excesso de chuva das últimas 72 horas, né, quase o normal para o mês inteiro em apenas 3 dias, é sinal aí realmente, né, de possibilidade de problemas. Então a gente continua com essa condição aí por pelo menos mais aí 24 horas, ou seja, ainda tem chuva pelo menos com moderada intensidade, né, ao longo desse domingo e também durante esta segunda-feira e, repito, né, caindo sobre áreas que já foram bem castigadas. Nas últimas 24 horas choveu bastante também no litoral de Sergipe, além, né, de toda essa extensão entre a região ali, né, de Salvador, né, e do Recôncavo Baiano e o estado de Sergipe. Em Aracaju, nas últimas 24 horas, foram mais de 100 milímetros. Né? Então, basicamente aí a metade do que é esperado para o mês inteiro e pouco menos aí de 24 horas. Ou seja, toda essa faixa leste, principalmente aí entre o litoral da Bahia e o litoral de Sergipe, de Alagoas, fica pelo menos em estado de atenção aí ao longo dessa próxima semana. E como é que ficam os outros estados, o restante do país? O que a gente pode esperar para os próximos dias, semana começando? Olha, a gente ainda continua também, né, com esse estado de atenção, vamos dizer assim, no norte do país por conta do excesso de chuva, né, ocorrido ao longo dos últimos meses. Isso proporciona, nessa época do ano, é normal que aconteça, né, mas termina trazendo problemas, que é a cheia dos rios, tanto no estado do Acre, Rondônia e o Amazonas. Né? Então, esses três estados seguem aí com essa condição, ainda chove nesses três estados, chove em áreas amontantes. O que é áreas amontantes? Lá na cabeceira dos rios. Então, por exemplo, está chovendo na Bolívia, toda essa água ela vai avançando aí pelos rios, como por exemplo o Rio Madeira, em direção aí ao estado de Rondônia, por exemplo, e depois desemboca lá no Amazonas. Então, a condição para essas regiões também é, né, preocupante. Agora, em grande parte do Brasil, no centro-sul, ou seja, sul, sudeste, grande parte da região aí centro-oeste continuam com predomínio de tempo aberto, friozinho durante as noites, madrugadas e comecinhos de manhã. As temperaturas das tardes começam a subir para aquele chamado efeito cebola, né? A pessoa sai de casa, quem sai cedinho sabe o que eu estou falando, sai cheio de casaco na hora do almoço, né? Temperatura alta, a pessoa tira, fica, né, com o mínimo ali possível, e aí depois à noite volta a se vestir de novo porque a temperatura cai rapidamente. É o tempo típico de outono, né? O tempo esperado. No passado, por exemplo, a gente não teve essa condição, e sendo a gente está numa condição um pouquinho mais quente do que o normal, mas mais perto da normalidade do que aconteceu em 2024. Alexandre, esse efeito cebola para quem vive aqui em São Paulo e acorda cedo, que é o meu caso, sei muito bem o que você está falando. A gente chega todo encapotado, aí com o passar das horas a gente vai tirando as peças de roupa e aí de noite volta com o casaco. Aproveitando e falando a respeito dessas temperaturas mais amenas, a região sul do país, como você mencionou, tem enfrentado dias de temperaturas mais baixas, amenas, né? E aí eu te pergunto, existe a possibilidade de mais frio para a região, pelo menos o sul do país? Depois esse frio a gente sabe que costuma avançar até o sudeste? Olha, ao longo dessa semana nós teremos uma frente fria que vai ficar represada sobre o sul do Brasil. Então, a partir do meio da semana, volta a chover e a temperatura volta a cair. Né? A temperatura deu uma subida para, vamos dizer assim, né, para efeitos gaúchos, né? Eu tenho muito amigo gaúcho, o pessoal
falou, vai fazer frio 10 graus. 10 graus não é nada, né? Então, já subiu até mais que isso, está fazendo 14 graus durante a madrugada na região de Porto Alegre, por exemplo, né? E as tardes estão relativamente quentes para a época do ano. Então, isso muda ao longo da semana e a temperatura cai um pouco antes do fim de semana, que é o fim de semana no Dia das Mães. E essa frente fria que vai provocar essa mudança lá no sul ao longo da semana, ela só chega no sudeste no domingo, tá? Então, domingo, Dia das Mães, pelo menos em princípio, né? Lógico que ao longo da semana a gente vai checando novamente essa previsão, mas em princípio vai ser um domingo das Mães friozinho nas capitais aí de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Bom para dar aquele abraço apertado na mãe, né? Para aquecer a mamãe no dia dela. Exatamente. Conversamos com o Alexandre Nascimento, meteorologista, que falou a respeito da previsão do tempo para os próximos dias. Te agradeço, Alexandre. Desejo a você um bom domingo. Para você também, Renan. Bom domingo a todos.